Olá, bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Layer Lemonade. Meu nome é Dan Santos e hoje eu vou mostrar para vocês o Duik. Essa ferramenta que é bem poderosa e bem conhecida entre os animadores de personagem, mas hoje eu quero mostrar algumas funções, algumas ferramentas que ela possui, que vai além da animação de personagem e a gente pode usar isso para qualquer tipo de animação, inclusive para melhorar o nosso workflow dentro do After Effects. Então, sem mais delongas, bora pro After. Então vamos lá, antes de entrar aqui no After Effects, se você já tem o Duik instalado, você não precisa fazer esse passo aqui, mas se você quer achar o Duik, a gente vai aqui no site RX Laboratory, ou só digitar Duik Angela no Google, a gente vai em Tools aqui e acha o Duik Angela. Para baixar ele vai estar aqui em Download, e aí você vai usar aqui a opção que encaixa. Se você é um estudante e ainda não está trabalhando, baixa essa versão. Ou se está usando como comercial, já baixa essa versão. É a mesma coisa, mas é mais para eles terem um controle aqui. Então eu vou colocar aqui, Done, e ele vai me levar para o download. Mais para baixo eu vou escolher o que eu quero baixar, se eu quero baixar a API ou o próprio programa. E aí já vai me dar a versão, o tamanho, e é só clicar em download, ele vai fazer o download, e aí eu posso instalar ele normalmente, como eu instalo qualquer plugin no After Effects, beleza? Então depois de instalado, ele vai aparecer aqui no seu After Effects, para você chamar ele, basta vir aqui em Windows, escolher a opção aqui, Duik Angela, ele já vai aparecer, o meu tá aqui, coloquei ele aqui para facilitar, e aí aqui a gente tem então o Duik Angela. Esses ícones aqui são essas mesmas abas que a gente tem aqui. Eu gostaria que fosse um pouquinho maior aqui os ícones do Duik, mas a gente vai acostumando aqui com essa interface, né? Então o primeiro ícone aqui é esse Open Cutout aqui, que é um novo formato que eles estão fazendo justamente para fazer esqueletos, né? São os esqueletos já prontos dentro do Duik. E aí você pode entrar aqui, por exemplo, escolher um pássaro e ele vai criar um pássaro aqui, mas para esse tutorial a gente não vai usar nada disso. Pulando aqui para frente a gente vai ter os Bones, para quem usa aí bastante o Duik para fazer animação de personagem, sofreu uma alteração aqui nos nomes, mas hoje a gente vai focar nessas outras ferramentas que o Duik pode nos oferecer. Então, a primeira delas eu vou entrar aqui já em Tools com vocês e quero colocar aqui em Layer. Clicando aqui ele vai me dar essas opções e a primeira coisa que eu achei interessante é que a gente já tem botões para criar essas layers específicas aqui. Então, se eu quiser criar um círculo, eu posso só clicar e ele vai criar para mim um círculo padrão aqui. Se eu clicar agora num quadrado de bordas arredondadas, ele me dá o quadrado aqui e isso fica bem fácil de ver, né? Fica bem tranquilo aqui, só com um clique eu já consigo ter essas formas primitivas aqui. E além disso, ele ainda me dá essa opçãozinha aqui, que é a mesma coisa do The Void. Se você não viu o tutorial sobre Null Objects, que tem aqui no Layer Lemonade, pode dar uma conferida nele depois, mas basicamente o que ele vai fazer é a mesma coisa que o The Void faz, que é criar aqui um Fake Null, que é basicamente um objeto nulo, que na verdade é um shape layer aqui, então faz com que ele não crie dependências dentro do projeto, você consegue usar esse null aqui de forma mais rápida, é bem interessante. Tanto null quanto um sólido, do tamanho da sua composição, e um adjustment layer, todos eles vão ser apenas shape layers, né? Eles vão ter a mesma função desses objetos que normalmente criam dependência aqui dentro, mas eles criam aqui como shape layer, rapidamente, né? Eu achei muito bom poder criar esses primitivos aqui. E um disclaimer, eu não tenho muito conhecimento sobre o Duik Bessel, né, que é a versão antiga do Angela, então eu não sei se todas as funções que eu vou mostrar aqui é do Duik Angela novo, mas eu vou tentar mostrar funções que são úteis aí no dia a dia, mesmo que você não use para animar a personagem especificamente, beleza? Então uma outra função que eu quero mostrar é justamente o Rename. Eu vou duplicar isso daqui, a gente ter mais layers aqui na nossa composição. Que essa aqui é a minha composição e eu preciso renomear essas layers aqui para saber melhor o que está acontecendo, né? E aqui eu gostei que ele tem uma função de renomear dentro do Duik aqui, então a gente pode escolher o text e o rename, e aí quando você clica ele te dá várias opções aqui, tanto de dígito quanto de prefixo e sufixo do nome, e aí você pode renomear várias layers com um só clique, né? Então se eu quiser renomear todas aqui para shape, eu posso vir aqui, digitar shape aqui, digitar um sufixo, vou colocar // e aí colocar o número, né? Então, quando eu clicar em Rename, ele vai renomear para mim aqui num clique. Todas as minhas layers agora chamam Shape e elas seguem o número aqui no padrão que você colocar. E isso aqui é bem legal para você organizar suas layers e você conseguir renomear aqui várias layers com um clique só. Para achar ela, é só vir aqui em Tools, depois clicar em Text. E aí você já consegue abrir essa janelinha aqui para renomear as layers, beleza? A segunda ferramenta que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente a câmera 2D do Duik. E aí para isso a gente clica aqui nesse botãozinho de câmera e ele vai abrir essas opções pra gente. E o que a gente está procurando é justamente a câmera 2D. Então vou dar um clique aqui. Ele cria direto para mim uma câmera e 3 controladores. E por que isso é interessante? Quando a gente quer fazer um efeito de parallax, ou seja, aquele efeito onde as coisas se movem em velocidade diferente dependendo da distância que ela está da câmera, a gente consegue fazer isso daqui muito facilmente, sem fake 3D, sem nada do tipo. Então basta a gente criar a câmera aqui no Duik e colocar no level que a gente quer. Vou andar aqui para frente um pouquinho nessa animação, só pra gente ter essas coisas aqui na frente. Então a gente tem um plano de fundo aqui, a gente tem o nosso personagem spawn e a gente tem o chão, que eu quero que eles se movimentem em velocidades diferentes. Para isso, a única coisa que eu preciso fazer então é colocar essas bolinhas que estão na frente aqui. Eu vou colocar no meu level 1
vou colocar as bolinhas e o meu character no meu level 2, linkando ele aqui. E vou colocar o fundo aqui, o chão, onde ela tá, e as folhinhas ali, mexendo no level 3. Então, vou linkar aqui no level 3. E aqui, só de linkar cada pedaço da animação em um level diferente, eu já vou ter esse efeito aqui, onde as plantas se mexem numa velocidade, o meu objeto principal, que é o meu character, se mexe em outra velocidade, e as coisas que estão na frente aqui se mexem numa velocidade bem menor. Esse efeito aqui é bem legal de fazer, tem muita aplicação, e a gente consegue fazer eles facilmente aqui com a câmera 2D do Duik. E uma coisa muito legal que eu achei aqui dentro quando eu estava testando esse efeito, que além de fazer esse efeito parallax, você pode animar a câmera do jeito que você quiser, ele ainda vem com alguns efeitos aqui no tipo de câmera. Então essa câmera fixa aqui, se a gente entrar nesse menuzinho, a gente consegue mudar o tipo de câmera aqui, e ele já vem com alguns presets. Handheld é quando você filma segurando a câmera com a mão, então ele vai dar uma tremida aqui, e isso é bem legal, porque com alguns links aqui e poucos cliques, a gente consegue fazer esse efeito de câmera aqui, como se alguém estivesse filmando a nossa personagem ali, então vai estar tudo se movimentando de acordo, né? Então a gente pode mudar aqui de handheld para, por exemplo, Steadicam, que ele vai fazer esse movimento. É um pouco mais suave aqui do que o movimento de câmera na mão, né? Isso é bem interessante aqui pra gente dar movimento, né? Dependendo da nossa cena, dependendo da nossa animação, a gente consegue dar um movimento aqui de câmera muito legal. E a gente já faz esse efeito de parallax, esse efeito de câmera aqui do Duik, que ajuda demais, acelera bastante o nosso workflow. Gostei bastante dessa câmera aqui. O outro exemplo que eu quero mostrar é esse Parents aqui. Para achar ele, a gente vai dentro de Link and Constraints, e aí a gente vai achar esse parent bem aqui. E aí o que é legal? A gente tem uma animação aqui linear de posição que vai daqui até aqui. E eu quero que essas formas geométricas aqui sigam essa mesma animação. Se eu selecionar todo mundo e colocar aqui parenteada, ela vai fazer exatamente isso. Quando andar, todo mundo vai andar. Beleza. O que eu posso fazer então com esse parent mais avançado aqui? Vou selecionar todo mundo, vou clicar em parent e vou colocar em parent constraint aqui. Legal, então ele não adicionou nenhum parent aqui, então ele deixa o parent do After Effects livre, mas ele adicionou uma expressão justamente na posição e também na rotation do nosso objeto selecionado. E aí, se vocês observarem, a gente tem agora um efeito aqui chamado Parent Constraint, justamente para a gente definir qual que é a layer que ele vai olhar. E eu quero olhar então para o meu controller aqui. Se eu olhar para o meu controller, ele vai fazer exatamente o que o After estava fazendo quando a gente parenteou aqui, mas agora com uma vantagem, eu consigo controlar a influência da animação sobre o outro objeto. Então, se eu diminuir aqui pela metade, vou colocar 50%, essa animação ela vai acontecer só 50% do que ela está acontecendo aqui. Isso é muito interessante porque agora a gente pode fazer algumas animações linkadas, né? Então, se eu colocar só 10% aqui, quando a bolinha mexe, lá só vai mexer um pouquinho, e tudo isso está linkado um com o outro aqui, né? Isso é muito legal. Então, se eu colocar aqui agora, nessa rotation, ao invés de colocar o controller, eu colocar o meu shape, que não tem número aqui, que é o meu triângulo, ele vai seguir da mesma forma, só que agora eu tenho um peso ainda menor aqui. Então eu posso fazer com que ela se mova menos ainda e ele possa ir linkando uma propriedade na outra. Esse parent aqui tem bastante potencial, eu acredito, dá pra gente explorar bastante aqui essa ferramenta. E aí o que é legal é que o parent do After Effects ainda está disponível, né? Então vou fazer uma animação simples de rotação aqui no meu quadradinho. Vou colocar que ele gira aqui então 90 graus. E agora eu vou linkar o meu triângulo que está linkado com a posição da bola, eu vou linkar ele pelo After Effects aqui no meu quadrado. Fazendo isso, agora eu tenho uma animação muito mais complexa aqui. Então, enquanto a bolinha está mexendo para cá, o triângulo também vai mexer para cá, mas por ele estar parenteado na rotação do quadrado, agora ele vai fazer esse movimento. Então, você pode ir somando movimentos aqui e dirigindo a influência de cada um, né? Então, se você quiser que ele gire menos ou que ele gire mais, você consegue controlar isso tudo baseado no peso do parent aqui. Achei essa função bem interessante, dá para explorar bem. E por último, o que eu quero mostrar para vocês é justamente essa função aqui de Effector. Essa função eu achei muito interessante porque dá pra gente fazer algumas animações de background, alguns wipes que a gente pode fazer de transição, e a forma de controlar é muito interessante. Então, para a gente ter alguma coisa aqui para o Effector funcionar, a primeira coisa que a gente vai fazer é alguma animação simples que a gente queira controlar pelo Effector, vocês já vão entender. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar todo mundo, abrir aqui a escala, vou marcar um keyframe de escala, 100%, e aqui eu vou marcar 0 para todo mundo. Então, ele só vai aqui de 0 a 100, beleza? Essa é a nossa animação. Para achar, então, o meu Effector, eu vou aqui em Automation, e ele vai estar bem aqui no Effector. Antes de clicar nele, eu tenho que selecionar qual animação eu quero controlar. Como eu quero controlar a animação de todos esses, eu vou selecionar todos os meus keyframes aqui
e vou clicar em Effector. E aí agora a gente já tem uma layer que controla a animação de todas as outras layers. Isso é interessante porque basicamente o que ele está fazendo aqui é ativando a animação que a gente definiu anteriormente. Então esse círculo de dentro aqui é o nosso 100%, né? E o círculo de fora seria o 0%. Tudo que está no meio aqui é o que ele está calculando, por isso que esse quadrado está só metade do tamanho. Se eu chegar aqui pertinho, ele fica com 100%. E agora a gente tem esse campo aqui que consegue ativar a nossa animação. Basicamente é isso que ele está fazendo. E aqui dentro da abinha de efeitos, eu vou ter o meu Inner Limit e o Outer Limit, que basicamente é para definir o quanto esse campo vai afetar aqui. Então eu posso definir que ele vai ser um pouco maior. Então quando eu animar esse campo, vai fazer essa animação aqui. Ou eu posso definir que ele é bem pequenininho, e aí ele vai ativar meio que um por um, e eu posso fazer esse outro tipo de animação aqui. Basta agora eu animar a position do meu effector, né? Outro modo que ele traz aqui pra gente é justamente o modo de Infinite Line, que agora ele vai ter uma linha que é infinita aqui, então a gente pode fazer nesse formato de linha. E o legal é que se a gente quiser na horizontal, basta girar aqui o nosso effector, e agora a gente tem uma linha que também funciona na horizontal, né? Além disso, a gente vai ter aqui o Custom Shape, a gente vai poder desenhar o outro tipo de shape aqui. A gente tem esse Path, mas aí a gente pode editar ele aqui, deixar ele mais fino, girar, ou para a gente ter aqui, então, mais possibilidades de ativar a nossa animação. E o mais legal é que ele vai funcionar com tudo aqui. Então, deixa eu voltar antes da gente ter criado o nosso effector. Então, ao invés de animar a minha escala, eu vou animar a minha position aqui. E eu vou somar com outra propriedade. Vou selecionar todo mundo, vou apertar o R de Rotation, vou marcar um keyframe para todo mundo também, e vou girar todo mundo para cá. Beleza. Então o que eu preciso fazer é apertar U para trazer todos os meus keyframes, vou selecionar todo mundo, e agora eu vou apertar em Effector. E basicamente o que ele vai fazer é girar e reposicionar a minha animação, onde ela estava antes ali, no 0, né? Então, as possibilidades com esse effector aqui são imensas e a gente consegue fazer animações bem complexas aqui, só com alguns keyframes, né? Então, o pensamento que a gente tem que ter é colocar o início da nossa animação e o final, e aí ele vai calcular o resto aqui pra gente, e a gente consegue ativar e desativar, mexendo a posição de um campo aqui, né? Basicamente, é isso. O Duik tem um monte de ferramentas aqui ainda que a gente pode explorar, e tem um monte de ferramentas de automação, de animação, alguma coisa para mexer em keyframe aqui, mas isso vai depender bastante do seu workflow aí e de você explorar dentro do plugin o que ele vai te atender. E um bônus aqui no final, que eu acho que é uma das coisas que vai atender todo mundo aqui, é justamente essa funçãozinha que está aqui. Eu não sei se ela tinha antes no Duik Bessel, mas esse Sanity Status aqui, que é muito interessante. Basicamente, isso aqui é um gerente do projeto e vai dizer se tem alguma coisa errada ou preocupante aqui com o seu projeto. Toda vez que você clicar aqui, você pode clicar também em Run All Tests e ele vai te dar algumas informações. Por exemplo, esse Unused Footages aqui é justamente um monte de null object que eu vou criando durante as cenas para reposicionar as coisas. E aqui ele me fala que eu estou com 26 coisas dentro do meu projeto que não estão sendo usadas efetivamente. Então ele, além de me avisar isso daqui, ele corrige para mim. Eu aperto em Fix Now e ele excluiu ali todos os null objects que eu não estava usando. Além disso, ele tem outras coisas aqui, como composição duplicada, ou avisando aqui que eu não salvei o meu projeto, e aí quando você aperta no Fix, ele vai só salvar. Então, para mim é muito interessante aqui, ele vai querer excluir uma composição que a gente não está usando. Confere direitinho se você pode excluir tudo, mas basicamente isso daqui é para você manter a ordem do seu projeto, para manter justamente o seu projeto limpo e leve aí, né? Fica muito mais legal de trabalhar assim, e eu gosto de ver tudo funcionando aqui. Então, às vezes eu dou uma olhadinha no Sanity Check aqui, e é justamente isso mesmo, é para manter a sanidade dentro do After Effects. Você vai conferindo aqui se está tudo certo, se as coisas estão funcionando. Achei bem interessante isso daqui, e é uma coisa que eu vou usar bastante em qualquer projeto, independente de ser de animação de character ou não, né? Então, basicamente é isso. O Duik é uma ferramenta gratuita, então vale a pena o teste, vale a pena você tentar incorporar isso ao seu workflow e ver o quanto ele te ajuda. Tem muitas ferramentas ali dentro, ferramentas pequenininhas de workflow, tem ferramentas maiores que vão exigir um tempo maior de estudo e de entendimento, mas eu acredito que vale sim a pena, vale sim o teste. E se você já usa o Duik há mais tempo e sentiu falta de alguma ferramenta, deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo também, e quem sabe até trazer uma parte 2 aqui só sobre esse tipo de ferramenta. Se você gostou do vídeo, deixa o like no canal, não se esquece de se inscrever. Qualquer coisa, chama a gente lá no Instagram ou aqui no YouTube mesmo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!